Olá, amigos do Esporte em Debate. Estamos de volta para o nosso encontro semanal aqui na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. Aqui, o esporte é tratado a sério, está sempre em dimensão maior na sua televisão. E olha só, gente, o Esporte em Debate de hoje está simplesmente fantástico e você vai ver. Sampaio perde para o Boa Esporte em Minas Gerais e continua na zona de rebaixamento da Série B. Motoclube pode confirmar esta semana a contratação do técnico Rui Scarpino, de volta ao Papão do Norte. Você vai ver ainda uma entrevista exclusiva com a comissão técnica do campeão brasileiro de futebol 7, a equipe do Meninos de Ouro da ABB São Luís. E mais, uma reportagem sobre o projeto de revitalização do Estádio Municipal Niozinho Santos. Gente, tudo isso e muito mais você só encontra aqui no Esporte e Debate, que já está no ar. E começamos o Esporte e Debate de hoje falando de uma das mais importantes praças do esporte maranhense, o Estádio Municipal Niozinho Santos, aconchegante e historicamente conhecido por ser palco de grandes resultados do futebol maranhense. O Estádio Municipal Niozinho Santos passa por um projeto de revitalização. E na semana passada, o secretário municipal de Desportos e Lazer, Romeu Amin, recebeu técnicos da SEMAR, engenheiros também técnicos especializados em esportes da Secretaria de Desportos e Lazer e daqueles que querem logo ver o processo de revitalização do estádio acontecer. E um dos principais temas que estão sendo abordados, discutidos e tem que ser melhorado agora é o sistema de iluminação do Estádio Municipal Niozinho Santos, através de uma parceria da Secretaria Municipal com o Governo do Estado do Maranhão. Através da Lei de Incentivo ao Esporte, que tem a ação do Governo do Estado, isso vai ser possível. O repórter Ronald II foi acompanhar de perto a vistoria que foi feita na Praça de Esportes Municipal Niozinho Santos. Durante a vistoria, técnicos da SEMAR e membros da Secretaria de Esportes do município acompanharam o andamento das obras que contemplam o projeto de revitalização do estádio Niozinho Santos, que já apresenta os sintomas do abandono. O último jogo que aconteceu aqui foi entre Motoclube e Altos do Piauí, pela Série D do Brasileirão, no dia 6 de março. De lá para cá, o Niozinho Santos permanece dessa forma, sem uso nenhum. A expectativa dos torcedores maranhenses é que com esses novos projetos, o Caldeirão volte a ferver na capital maranhense. Agora, com o empenho do poder público e a participação de empresas através da Lei de Incentivo ao Esporte, o Caldeirão promete se reerguer e voltar a fazer a alegria dos torcedores. A iluminação do estádio está entre as principais melhorias do projeto. Bom, a SEMAR ela tem trabalhado todos os dias sem parar para ser uma empresa cada vez melhor para todos. E o projeto de reforma da iluminação e do gramado do estádio Niozinho Santos faz parte de um projeto de incentivado, né, aprovado por meio da Lei de Incentivo. E a visita hoje aqui, ela é de acompanhamento da execução do projeto. Começou em julho, né, a parte elétrica, e hoje nós trouxemos os nossos técnicos para fazer este acompanhamento. Percebemos aqui que as coisas estão andando dentro do que está previsto no cronograma e a parte inicial do lado elétrico da coisa está caminhando como planejado. E esse é o objetivo, a gente fazer o acompanhamento da execução dessa obra, porque pelo menos até o final do ano deve estar 100% concluído, tanto a parte elétrica, os refletores, quanto a parte do gramado. Em termos da iluminação, foi pela Lei de Incentivo, foi um pedido de não só nós como torcedor, mas também é um sonho de todos os torcedores daqui do futebol maranhense de assistir aos jogos durante a noite. E isso aqui foi um pedido nosso, o desejo do nosso prefeito, da gestão do prefeito de entregar esse estádio com a iluminação. E é uma parceria da Prefeitura de São Luís com o Governo do Estado, pela Lei de Incentivo, de trocar toda a iluminação do estádio Niozinho Santos e a manutenção do gramado. E ao mesmo tempo a gente está fazendo uma reforma de troca de todo o gramado, dos alambrados que agora serão de vidro, igualzinho a São Januário, igualzinho a Vila Belmiro. Os vestiários serão climatizados e receberão uma estrutura bem mais aconchegante para os atletas. Além da iluminação, gramado, vestiários e alambrado serão recuperados. O secretário adjunto de Esportes e Lazer do Estado também participou da vistoria.
O governo do estado, através da lei de incentivo, disponibilizou, né, o valor de R$ 397 mil para fazer a iluminação e a melhoria do gramado, certo? A empresa que pegou o projeto, né, e procurou a Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR, que disponibilizou esse valor para fazer essa obra. Qual é a importância da obra? Por muitos anos, né, não tem os jogos durante a noite nesse estádio, que é o estádio mais antigo de São Luís, é a principal casa, certo? E a partir deste momento, a partir do dia 30 de agosto, nós voltaremos a ter o local de desporto aqui à noite, né? Nesse primeiro momento, o governo do estado entrou com a parte de iluminação em gramado, já a prefeitura, com um convênio com a União, através do Ministério dos Esportes, a melhoria dos vestiários e colocação de acrílico, transformando o estádio em um dos mais modernos do Norte e Nordeste. Olha, e o estádio municipal Nilzinho Santos está fazendo uma falta imensa. Essa praça de esportes é considerada uma das mais importantes e emblemáticas do futebol do Maranhão. Ali, vários atletas surgiram como destaques e craques do futebol do Maranhão, da região e, por que não dizer, do Brasil e do mundo. Na praça de esportes também é o local onde o torcedor maranhense mais gosta de estar. O estádio é aconchegante, o estádio permite a presença mais perto do torcedor com o seu atleta de futebol, do seu clube preferido e a cobrança por parte também do adversário que vem jogar. Por isso, quando está cheio, o estádio municipal Nilzinho Santos se torna um grande caldeirão. E se a gente levar em consideração que clubes de outras unidades da federação, por exemplo, no Ceará, o Ceará e o Fortaleza, em alguns momentos, além do Ferroviário, utiliza o estádio Presidente Vargas, que é um estádio semelhante ao estádio municipal Nilzinho Santos, mas com uma outra roupagem, é bem verdade. E agora, recentemente, equipes como o do Paysandu e do Clube do Remo voltaram a utilizar as suas praças esportivas, acanhadas, é bem verdade. O estádio do Baianão, que pertence ao Clube do Remo, e o estádio da Curuzu, que pertence à equipe do Paysandu. Você sabe por quê? Porque quando você leva o jogo para um estádio com dimensões pequenas, um estádio geralmente bem centralizado, onde o torcedor sai da parada de ônibus e vai para dentro do estádio, ele tem, além de uma situação mais aconchegante, a pressão no adversário se torna maior. E, além disso, os custos para você bancar uma partida de futebol, aqui no nosso caso, em São Luís, no Estádio Castelão, ele tem um custo, com todo eventual, com os portões abertos do Estádio Castelão. E no Estádio Municipal Nilzinho Santos, a situação é completamente diferente. Então, você diminui os custos e você faz com que essa panela comece a ferver muito, dando uma pressão na equipe adversária. E essa pressão quem faz é o torcedor. Daí, a importância de você ter um projeto desse de revitalização ganhando celeridade. No ano passado foi dito que o estádio estaria pronto e, olha, não aconteceu. E agora, há uma promessa de que a partir de novembro a gente já vai ver a realidade, o projeto, a gente teve conhecimento, já mostrou inclusive aqui no Esporte em Debate, sobre o alambrado de acrílico, não se usa mais alambrado com arame farpado de jeito nenhum, é uma questão de segurança. Os vestiários, né, ganhando uma nova roupagem, o gramado deve ser totalmente retirado e colocado outro, o placar eletrônico funcionando, né, enfim, com o sistema de iluminação também, porque é inadmissível você abrir uma praça de esportes, como Nilzinho Santos, Castelão, Frei Fã da Badia, Imperatriz, José Correia, em Bacabal e assim sucessivamente, sem a iluminação estar funcionando. Por isso, o secretário Romeu procurou o governador do estado, conversaram e, através de uma parceria, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado, com a lei de incentivo ao esporte, que é fundamental num momento como esse, vai fazer com que a CEMAR, a Companhia Energética do Maranhão, possa estar à frente desse projeto de reestruturação, praticamente de um novo sistema de iluminação do Estádio Municipal Nilzinho Santos. Quem vai ganhar com isso é o futebol, a torcida maranhense, a torcida ludovicense e os clubes que vão poder mandar os seus jogos. Não sei, né, se ainda nessa temporada, acredito que não, mas a partir de janeiro do ano que vem, essa é a previsão, e a gente espera que finalmente possa acontecer, o discurso possa ser associado à prática, porque está fazendo muita falta o Estádio Municipal Nilzinho Santos. Tem um dado interessante para reafirmar aquilo que estou dizendo aqui em relação à presença de público. A gente tem visto, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro, que o Sampaio está jogando, a média tem sido 4 mil, 5 mil torcedores, no máximo 6 mil. No Estádio Castelão,
praticamente isso fica invisível. Agora, se você leva para o estádio municipal Neuzinho Santos, que tem a capacidade para 12, 13 mil espectadores, já dá uma sensação de uma casa cheia, de um torcedor pulsante, vibrante nas arquibancadas, para o apoio ao time de futebol do nosso estado. Então, mais do que nunca, é necessária a volta do estádio municipal Neuzinho Santos, está fazendo uma falta enorme ao futebol da nossa terra. Depois do intervalo, uma entrevista exclusiva no Esporte e Debate com a comissão técnica da equipe Meninos de Ouro da ABB, que foi a São Paulo e trouxe o título inédito do Campeonato Brasileiro de Futebol 7. Daqui a pouco eu volto com estas e outras informações. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta com o Esporte em Debate. E agora, para destacarmos o Futebol 7. O Maranhão, gente, acaba de conquistar o título de campeão brasileiro do Futebol 7, com a equipe Meninos de Ouro da Associação Atlética Banco do Brasil de São Luís, a ABB. A disputa aconteceu na Arena Neymar, em São Paulo. Estou aqui recebendo os professores, técnicos, preparadores do Menino de Ouro, Rogério Janse, que a gente já conhece de longas datas, um papa-título do esporte maranhense, com o professor Toninho também. Gente, que honra, satisfação ter vocês aqui no Esporte em Debate. Obrigado. É um prazer, tá, Júlio, estar com você aqui junto, divulgando, né, um feito muito grande para o esporte do Maranhão, essa conquista. É uma conquista que é super importante para a base. O Futebol 7, você vê, está no crescimento muito. É impressionante elevado. O boom, né, que essa modalidade tem, né? O Futebol 7 hoje, né, é o esporte que, dentre as modalidades desse país, mais tem crescido, né? A gente tem visto em muitas unidades da federação, não está em todas, é bem verdade, mas aonde tem, o crescimento é impressionante. Aqui no Maranhão, por exemplo, eu fiquei impressionado com o que vi na movimentação de pais, de atletas, os torneios sempre com a presença de um grande público, e é um esporte muito plástico, não é, Toninho? Com certeza, né? Isso faz com que essa repercussão seja positiva para o nosso estado, né? E nos abençoou com esse título inédito para o Maranhão, né? Na categoria Sub-11, Meninos de Ouro ABB, no qual a gente teve nesse período de 19 a 22 de julho na cidade de São Paulo, né? Um nível técnico bem elevado e que mostra o potencial do esporte do Maranhão como um todo. E neste caso, mais especificamente para o futebol de 7 do Meninos de Ouro da ABB. Como é que foi essa disputa lá, passo a passo da competição, número de jogos, até chegar à conquista? A gente teve a estreia com essa equipe, que a gente chegou à final, né, Toninho? A equipe TDF da cidade de Santos, que tem uma parceria com a escola, com o time o Santos Futebol Clube. Né? O dono da escolinha é um ex-jogador profissional, né, do Santos Futebol Clube, que teve uma carreira encerrada em Portugal durante muitos anos. E foi 3-0 na decisão, né? Exatamente. Mas a campanha como um todo foi crescendo, bons resultados e até despontar, né? Com certeza. Como toda estreia, né, são garotos novos, né, de 10, 11 anos de idade, né? A gente estreou contra a equipe do TDF, né? Eles tinham duas equipes, A e B, a gente estreou contra a equipe B do TDF, e nesse caso a gente saiu com um placar adverso, né? Saímos perdendo, chegou a um dado momento tá 3-1 para a equipe do TDF, a gente buscou o resultado e terminamos em empate. Na sequência nós ganhamos da equipe do Suzano de 3-1, depois nós ganhamos na primeira fase ainda da equipe Qualis 3-0, e na semifinal nós eliminamos o Cruzeiro, daqui também de São Luís, a franquia, né, por 2-1, e na final voltamos a jogar contra a equipe do TDF e finalizamos com 3-0, nos dando o título brasileiro de Sub-11. Ô Rogério, para você que fez um trabalho, foi atleta de futebol, vi você surgir no Bacabal, brilhar com a camisa também do Maranhão Atlético Clube, depois ingressou na carreira de técnico, foi campeão de todas as divisões de base do Maranhão, teve uma passagem muito boa pelo Moto, e de repente você vai para o Futebol 7 e já colhe esses resultados. Como é que tem sido, né, o aparecimento desta modalidade, o trabalho que é feito lá na ABB por todos vocês, e um título como esse, como é que você caracterizaria o título de campeão brasileiro do Futebol 7? Juro, a gente, naquele período que a gente estava no Maranhão, a gente tinha aquele planejamento todo, né, das categorias de base. Era o mesmo trabalho que hoje eu tenho na ABB. Hoje eu tenho as categorias de 4 anos até 14 anos, tá? Seria 4, 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. E a gente fica assim, só que
Naquele período a gente tinha aquelas competições que era no lítero, então a gente tinha poucas. Hoje não, com essa abertura que a gente teve aí do futebol 7, cara, cresceu muito, tá? Principalmente para as escolinhas, tá? A gente que tem as escolinhas, vamos supor, criaram várias escolinhas também, então ficou uma competição para o Maranhão super importante, esse futebol 7. O Meninos de Ouro, vocês trabalham com quantas crianças lá? Olha, hoje nós estamos com em torno de 180 garotos. 180? Isso, e aí a gente tem, só que é dividido, né, Júlio? A gente tem em várias categorias. Né? Nós temos começa no sub-9? Não, sub 4, né, que é a idade 4, 5 anos, aí vai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aí até 14 anos a gente tem hoje na BB. O professor Toninho, que é um grande campeão também do Meninos de Ouro, está com os troféus aí, eu queria que você explicasse até, porque um eu sei que é de campeão, e o outro também é da participação da comissão técnica. Exatamente. A organização do Campeonato Brasileiro, né, eles fizeram várias premiações, né, desde o artilheiro do campeonato, como o goleiro menos vazado, que também nós tivemos na nossa equipe, né? E esse troféu aqui que eu estou elevando é o da comissão técnica, né? Eles elegeram como a melhor comissão técnica do campeonato. Foi a comissão técnica do Meninos de Ouro. Exatamente. Que tem o Rogério Jans, professor Toninho, Thaleson, que está aqui com a gente. Exatamente. Né? Isso mesmo. Melhor comissão técnica do Brasil. Na categoria sub-11. Na categoria sub-11. Isso. Que coisa maravilhosa, né? Parabéns, viu, a todos. Realmente é um momento ímpar, né? E a gente se sente envaidecido, né? Por estar fazendo parte desse projeto, né? Da BB Meninos de Ouro, né? E elevar o nome do Maranhão no cenário melhor do futebol de 7, né? Porque a gente tem, às vezes, assim, uma certa indignação quando só querem comentar as coisas ruins do nosso estado, né? E a gente está trazendo hoje um momento de felicidade. Isso é uma divulgação positiva que o esporte traz. Eu quero até saber a opinião de vocês, porque ao longo da minha carreira como profissional, eu tenho dito o seguinte, Rogério, que o Estado, o Brasil, precisa entender que o esporte é o maior instrumento de inclusão social que existe no planeta. Principalmente países subdesenvolvidos como o nosso, investir no esporte é abrir as portas de um mundo melhor para a criança, o adolescente e o jovem. Toda vez que você investe no esporte, você vai ter que investir menos para construir presídios, você vai ter que investir menos para construir hospitais, porque o esporte é saúde, é vida e, sobretudo, não é só resultado. O resultado que vocês trazem é uma consequência de um trabalho bem feito por todos na BB de São Luís. Mas é, sobretudo, uma importância maior social, porque os senhores aqui estão formando cidadãos para o mundo. Eu vejo assim. Assim, Júlio, é uma coisa que é super importante, como você falou, tá? A gente vai abrilhantar, por exemplo, a gente tem um grupo que foi com um grupo de pais, hoje a gente foi com 60 pessoas para São Paulo para essa competição. Foi o pai também acompanhando, tá? Dando um apoio para o filho, a mãe, a tia, tá? E uma coisa super importante, Jura, é que isso aí vai ficar pro resto da vida dele, tá? Sempre vai lembrar o coleguinha, ó, 2018 eu fui com o papai e mamãe, eu fui em São Paulo, fui campeão com o meu colega, assim, então é uma coisa que a gente, quer dizer, eu não vou para essas competições, lógico que a gente vai ter um planejamento assim, mas a gente sabe da dificuldade, porque o nível, a gente saindo do Maranhão, o nível é muito elevado. É muito então a gente alto, tem que se preparar para a gente poder encontrar essa dificuldade. E aí a gente trabalha em cima disso aí, e essa prazer da criança, né? Ter participado de uma competição que é super importante, que é uma coisa que ele vai ficar pro resto da vida dele. Ô Toninho, como é que é o trabalho diário que você faz? Você que esteve diretamente com o Sub-11, né, com o Thaleson também, com o Rogério, né, toda a equipe trabalhando para obter um resultado como esse. Como é que é o trabalho diário que vocês fazem no Futebol 7 aqui em São Luís? Bom, hoje, Jura, você também, como já relatou para mim, que foi um atleta de futebol, o Rogério tem um histórico aí dentro, não dá para se trabalhar mais de maneira empírica no futebol. O futebol hoje tem cientificidade. E pelo fato de não sermos clube de camisa, e sim uma escolinha de futebol, a gente tem que se moldar nos grandes clubes. Então hoje nós trabalhamos os fundamentos do futebol, trabalhamos com exercícios de coordenação, trabalhamos uma composição da equipe, quer seja no sistema defensivo, no sistema ofensivo. Então não tem outra maneira de se trabalhar, haja vista, como o Rogério citou, que a gente vai em níveis de competições bem elevado. E não dá mais para falar assim, eu acho que se eu fizer isso vai dar certo. Então foi pensado uma estrutura de jogo, né, para poder ir ao Campeonato Brasileiro. A gente pensou nas peças individuais que a gente tinha para compor a nossa equipe e é dessa forma que a gente vem conseguindo os resultados positivos. E quando se trabalha com divisão de base, principalmente nessa faixa etária, há uma oscilação muito grande, né? Emocional, equilíbrio, né, por parte da criança de 11 anos.
Como é que vocês conseguiram, né? Por exemplo, vai avançando de fase e a empolgação às vezes acaba atrapalhando, mas eu vejo que isso foi muito bem controlado, até porque chegou numa decisão e eu acompanhei, né? O que foi feito em relação ao jogo da decisão foi 3-0, quer dizer, não resta a menor dúvida, quer dizer, a equipe do Menino de Ouro impôs o seu ritmo, né? Fez o que tinha que fazer dentro da arena, dentro de quadra e conquistou um grande resultado como esse. Como é que um garoto desse não sente no momento de uma decisão? Como é que é trabalhado isso? Bom, no primeiro momento... Porque a gente viu a seleção brasileira, gente, de futebol sentir na Copa do Mundo. O que mais se falou foi um desequilíbrio emocional do Neymar, por exemplo. E um atleta de alto rendimento, né, de uma idade amadurecida, né, no futebol. Bom, claro que para nós, né, a gente sempre disputa, independente do campeonato, né, o cume da competição, chegar ao ápice, né, que seria o título. E desde os treinamentos, Jura, a gente vem falando para eles a importância que é, porque são crianças muito pequenas, né, como você relatou, né? Então eles ainda e não é uma tinham... oscilação natural, né? E eles não tinham essa dimensão. Eu falei, gente, vocês estão indo para representar o estado de vocês. Quando vocês chegarem lá, a pessoa não vai perguntar seu nome, vai perguntar de onde você é. E, num primeiro momento, realmente foi muito difícil, eles ficaram nervosos, ansiosos, né, daquela dor, daquele friozinho na barriga. E, após a primeira partida, Jura, com o empate, a gente foi percebendo que eles foram se soltando mais nessa competição. E aí a gente foi colocando, e acima de tudo, Deus. A gente falou muito, a gente focou muito, é um time de muita fé, nós fizemos orações em todos os nossos jogos. Praticamente a gente não quer ser pessimista, mas a gente manteve um ritual, né, de fazer nossas orações dentro de campo. E acima de tudo, está mostrando para eles que era um grupo, não só de 7 jogadores que entravam em campo. Nós levamos um elenco de 12 e que os 7 que entravam tinham que fazer a diferença para dar a possibilidade da gente ir mudando a equipe. Tanto é que nós levamos 12, todos os 12 jogadores entraram e cada um que entrou deu a sua participação, quer seja num passe, quer seja num gol, quer seja tirando uma bola do perigo, quer seja o goleiro defendendo. Então foi muito importante isso, esse espírito coletivo que eles tiveram. Então isso que fez a diferença para a gente chegar lá e nos deu tranquilidade, porque a gente foi muito sincero. E mostrou que os meninos realmente são de ouro, né? Com certeza, são guerreiros de ouro. A gente tem o apoio, né, como o Toninho falou, é do grupo de pais também. Isso é o extra-campo, né, onde está todo mundo junto, a gente procura fazer um planejamento, onde a gente fica num local, né, no hotel, todo mundo junto, aquilo ali, a própria criança, Jura, fica junto com o grupo, né, porque eu levei a categoria sub-9 e sub-11, então todo mundo junto ali, brincando, jogando sinuca, sub-9 foi vice-campeão, se diverte. Né? A gente ficou em 5º lugar, tá? O vice-campeão, né, foi o Cruzeiro, né, também. Outra equipe maranhense. Foi vice-campeão maranhense, o sub-9, né? No brasileiro ficou em 5º. Tá certo. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês terem vindo aqui, agradecer também ao Thales, que está aqui nos nossos estúdios, né, que faz parte dessa comissão técnica do Meninos de Ouro, da ABB, agradecer ao professor Toninho e muito especialmente a sua presença aqui para mim, né, que eu conheço há algum tempo, trabalhando, militando no esporte maranhense, sei do teu comprometimento, do teu apreço e a maneira com que as pessoas respeitam o seu trabalho. Sejam pais, seja dirigente da ABB, do Maranhão, do Moto, do Bacabal, clubes que você passou. E um resultado como esse, conquistado pelo Menino de Ouro, sinceramente não chega a ser surpresa para mim. A modalidade nova, sim, mas o resultado não. Porque eu conheço o teu trabalho, de longas datas, você sempre foi um vencedor. Parabéns ao professor Toninho, que muito nos orgulha com um título como esse, o trabalho conquistado. O professor Thales, que está aqui também, né, que vem surgindo, é filho do Rogério e que desde os primeiros momentos dentro de casa aprendeu o que é o esporte e a gente fica muito feliz com tudo isso. Parabéns mesmo. Acho que o Maranhão agradece de uma maneira geral o trabalho de todos os senhores e essa conquista para o esporte, que dignifica o esporte maranhense e que abre caminho para uma divulgação tão saudável, né, do nosso estado lá fora com o título de campeão brasileiro no futebol 7. Obrigado a todos e parabéns. Eu quero só agradecer, né, a presença, o convite que você nos fez e agradecer a diretoria da ABB, todo o grupo de pais também da escolinha que nos deram esse apoio e os lá o presidente é o Félix Alberto, né? Félix. Leve um abraço aqui do Esporte em Debate ao Félix, que tem um trabalho, uma visão do esporte impressionante, né? Leve um abraço nosso para ele. Obrigado. Tá bom? Sucesso, professor. Obrigado, fazer esse agradecimento também. Os pais foi uma peça fundamental também quando você falou esse momento aí de como é que eles tiveram essa tranquilidade, né? Então o convívio familiar facilitou bastante, né, a nossa participação e o desempenho, né, que foi
combinado com o título brasileiro, né? Então é de suma importância esse apoio de vocês da mídia também, de divulgar esse trabalho, né? Que ela possa se expandir para demais cidades do Maranhão, que a gente possa ter um campeonato organizado pela Federação Maranhense no próximo ano, com maior número de equipes, porque isso vai fazer com que tenha uma qualidade, né, maior ainda do campeonato, né? Para a gente poder estar buscando mais uma vez uma vaga, quem sabe, para o ano que vem representar o Maranhão da melhor maneira possível. Eu agradeço. Vamos para frente. Obrigado, gente. Até logo. Olha, o trabalho feito por essa comissão técnica que tem à frente o Rogério Jansen como comandante, que tem todo o corpo, o Thalisson, né? O professor que esteve aqui também acompanhando, que comandou a equipe Sub-11, os trabalhos que fizeram no Sub-9, Sub-11 durante o Campeonato Brasileiro de Futebol 7 foi simplesmente espetacular em São Paulo, na Arena Neymar. Essa competição, Futebol 7, essa modalidade, ela é nova, gente, mas ganhou, sem dúvida nenhuma, o apoio de toda a comunidade esportiva no Brasil. Eu tenho visto os principais canais de assinatura no país dar o destaque, os principais portais no sul e sudeste do país, e nós aqui no Esporte e Debate, nós temos destacado muito, né, o crescimento e, sobretudo, a maneira com que esse esporte vem sendo consolidado na nossa terra. O Valdemir Rosa, o Dadá, que é o presidente da Federação Maranhense de Futebol 7, tem feito um trabalho simplesmente interessante e que demonstra a cada dia o seu poder de conhecimento com o esporte e a tendência de crescimento que ele tem. E o Rogério, a gente conhece de longas datas. O Rogério foi jogador do Bacabal Esporte Clube Profissional, foi jogador do Maranhão, ídolo da torcida atleticana durante um bom tempo, depois se transformou em técnico, comandou as divisões de base, passou 6, 7, 8 anos ganhando praticamente tudo, no Sub-18, Sub-17, Sub-15, Sub-14, também nas categorias menores do time do Maranhão Atlético Clube, fazendo um grande trabalho, depois brilhou também, comandando a divisão de base do Motoclube. Tem muita experiência, formou uma equipe técnica capaz, né, consistente, deu chance a alguns professores que já estavam trabalhando no nosso estado, que tiveram a oportunidade de retornar, deu chance também para o surgimento de novos aqui do estado do Maranhão, da cidade de São Luís, como o filho dele, o Thales, que começa a ingressar na atividade como professor, e os resultados estão aí. Mais de 100 crianças sendo trabalhadas dentro da Associação Atlética Banco do Brasil. O resultado foi simplesmente esplendoroso no Sub-11, conquistando o título de campeão brasileiro de futebol 7. Para a gente ser justo também, a equipe do Cruzeiro, que é treinada pelo professor Pedro, uma franquia aqui de São Luís, logrou isso na categoria Sub-9. Então, Sub-9, o Maranhão conquistou o título e Sub-11 brilhou intensamente também com a equipe Meninos de Ouro. E esse trabalho vai dar muito o que falar, porque se conquistou agora o título de campeão brasileiro, imagine à medida em que o tempo for passando, esses garotos vão crescendo, se desenvolvendo, chegando a categorias mais adiantadas e conquistando títulos importantes. Mas o mais importante do que o título é a formação do atleta enquanto cidadão. E o Rogério tem know-how nesse tipo de trabalho, ele já há algum tempo desenvolve esse trabalho, gosta de trabalhar com divisões de base, tem muito feeling para trabalhar com essa meninada e esse resultado aí para nós realmente não foi nenhuma surpresa pelo que conhecemos do trabalho do Rogério Jansen, que já desempenha há algum tempo na Associação Atlética Banco do Brasil. Essa modalidade, ela com certeza vai ganhar amplitude, porque o Dadá esteve aqui, inclusive no Esporte em Debate, e destacou que novas arenas, né, vão surgir e de forma permanente, arenas em São Luís, arenas no interior do estado, numa parceria aí com o sinal verde que foi dado pelo Estado. E isso vai ser muito importante porque à medida que você coloca aparelhos públicos à disposição das nossas crianças, adolescentes, com certeza você vai ter uma disseminação maior dessa modalidade do futebol 7, que eu repito, virou uma mania nacional. E aqui em São Luís é impressionante não só o aparecimento desses craques aí nas categorias Sub-9 e Sub-11, que estão ganhando títulos a nível nacional, como disputado recentemente em São Paulo, na Arena Neymar, como também é muito interessante a presença dos pais. Eu acho que quando os pais estão envolvidos no processo, né, de formação dos filhos através do esporte, que é um instrumento poderosíssimo de inclusão social, os resultados estão aí, palpáveis, para todo mundo ver. Se torna interessante e fundamental na vida e na obra dessas crianças também, principalmente com a prática do esporte. Depois do intervalo, vamos destacar o futebol. Na Série B, o Sampaio se deu mal, perdeu para o Boa Esporte, lanterna da competição. E o time tricolor apresenta uma nova comissão técnica buscando a reviravolta na segunda divisão do futebol brasileiro. E o Motoclube pode anunciar esta semana o retorno de Rui Scarpino. Segura aí que a gente volta já.
Já estamos de volta agora para destacarmos o futebol, Série B do Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa jogou pela 18ª rodada da competição no último sábado, em Varginha, Minas Gerais, na sequência da competição. O tricolor enfrentou a equipe lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Boa Esporte. E mais uma vez, o Sampaio Corrêa não se ouve bem em campo e foi derrotado pelo placar de 3-1. Tomou um gol no vacilo do sistema defensivo, acabou empatando com a bela cabeçada numa cobrança de falta de Fernando Sobral. Olha, na medida, o William Barros fez o gol de empate e depois o Sampaio Corrêa foi buscar o gol, poderia lhe dar a vitória, abriu o sistema defensivo que não esteve bem com o Fredson e com o Maracás. E os laterais do Sampaio, o Bruno Moura pelo lado direito, até sentiu uma contusão, teve que sair. E o Alisson foi uma verdadeira avenida. Aliás, o time do Sampaio Corrêa não conseguiu apresentar absolutamente nada. Com a saída do Roberto Fonseca, assumiu o Arlindo do Maracanã, é claro, não teve tempo para preparar o time. O Sampaio tomou o segundo gol, depois tomou o terceiro gol, perdendo para a equipe do Boa Esporte pelo placar de 3-1. Houve uma mudança, na comissão técnica com a saída do Roberto Fonseca, o Arlindo Maracanã assumiu e tentou colocar a sua forma e o que mais ele entende em relação ao futebol, o seu jeito de treinar a equipe boliviana, mas não deu certo não. O que se viu foi um time muito apático, um time cansando muito no segundo tempo, que demonstra que a preparação física do Sampaio não é adequada, não vem sendo boa. E foi engolido. O Boa há muito tempo não ganhava absolutamente ninguém com 3 gols jogando em casa. Com um público muito pequeno, que não incomodou, não houve pressão. E mesmo assim, o Sampaio Corrêa não conseguiu o objetivo que era pelo menos buscar um ponto. Ou a vitória para deixar a zona de rebaixamento que incomoda muito essa posição do time do Sampaio Corrêa. O Sampaio agora, na classificação, é penúltimo colocado, mas tem 3 pontos acima do lanterna da competição, que é o Boa Esporte. E na próxima rodada, o Sampaio enfrenta no sábado, no estádio Castelão, em São Luís, às 21 horas, a representação do Criciúma. Nesta segunda-feira, o Sampaio recebeu o seu novo treinador, mas a apresentação só acontece nesta terça-feira, de maneira oficial. É que a sede do Sampaio Corrêa passa por uma reestruturação. O pavimento asfáltico está sendo colocado, algumas obras estão em curso. E por isso, a apresentação do novo treinador, Paulo Roberto Santos, que foi técnico da equipe do São Bento de Sorocaba em São Paulo, dá-se-á nesta terça-feira. Além do Paulo Roberto, está chegando o preparador físico Gross, mais membros da comissão técnica e alguns jogadores que serão apresentados. Entre eles, Jucinei, com passagem no Esporte Clube Corinthians Paulista meia, que chega para tentar resolver essa situação do meio-campo do Sampaio Corrêa Futebol Clube, e mais outros jogadores que serão apresentados. O Sampaio tem um limite hoje para contratar de 13 jogadores. Acredito que não vai chegar a esse limite, porque de 7 a 8 ou 9 jogadores deve ser esse patamar de contratações para a equipe boliviana. O Sampaio não pode continuar a insistir com Marcelo na lateral direita, com o Raul, lateral esquerdo, que nem conseguiu atuar, teve um problema de contusão. O Sampaio vem perdendo muitos jogadores no departamento médico. O Sampaio está sem o William Oliveira, está sem o Diego Silva, está sem o João Paulo, 3 jogadores considerados titulares. Vem perdendo jogadores com a questão da disciplina, com o 3º cartão amarelo, e isso vem dificultando muito para que o Sampaio possa ter um time confiável dentro de campo. As mudanças, elas não deram ao Sampaio Corrêa o mesmo patamar de um time que tinha solidez na parte defensiva, que tinha uma criação até aceitável com o João Paulo e com o Fernando Sobral, e um ataque que ainda não resolveu. No jogo contra o Boa Esporte, por exemplo, o próprio William Barros fez mas, ao meu ver, pelo menos 2 ou 3 oportunidades ele teve numa sequência para poder fazer gols e faltou a qualidade. O Sampaio busca o Rafael Grampola, atacante, o Fortaleza está na parada, tem um investimento maior, a proposta é maior do time do Fortaleza, mas o técnico Paulo Roberto Santos e o presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, buscam essas contratações. Está trazendo o Julinho, lateral também esquerdo, para preencher esse vácuo na lateral esquerda boliviana. O Alisson vinha até bem, mas no último jogo houve um decréscimo. Senti também o goleiro Andrei, em alguns momentos desmotivado, é natural, porque o Sampaio vem levando gols que não estava levando dentro da competição, e na própria participação vitoriosa na Copa do Nordeste, a equipe não tomava 2 gols numa partida, tomou 3 diante do lanterna da competição, o Boa Esporte. E a partir de agora, com a chegada do Paulo Roberto Santos, o que se espera do Sampaio? Se espera, além de novos ares,
que o time possa retomar. Primeiro, a autoestima tem que ser resgatada. Eu senti no jogo contra o Boa Esporte, no último sábado, que alguns jogadores estão desmotivados pelos resultados da equipe. Mas isso pode ser revertido à medida em que chega um treinador e é claro que a motivação muda completamente. Quem estava jogando vai ter que mostrar futebol para continuar como titular e que não vinha jogando no banco de reservas, entrando como opção, passa a ter um olhar mais criterioso por parte da comissão técnica. Agora, é preciso que o Paulo Roberto Santos, o Groisman, que é um grande preparador físico, um dos talentos da preparação física do Brasil, trabalhou muito tempo em São Paulo, esteve aqui com o Josué Teixeira, deixou uma grande impressão, um grande trabalho realizado, um legado, na verdade, está retornando para compor essa comissão técnica do Paulo Roberto Santos e o Sampaio precisa, neste momento, diagnosticar o problema. Qual é o problema? É o campo de treinamento, que está duro, não tem condições ideais, os jogadores vêm sentindo tornozelo, joelho, vêm tendo problema de lesão. Qual é a situação? A preparação física não era adequada, a carga tinha sido ano passado, não vem sendo, tem que dar mais carga de trabalho ou não? Isso é claro que só o trabalho científico da nova comissão técnica para diagnosticar o que vem acontecendo e agir, né, depois de detectado o problema. Mas o certo é que é muito estranho, né, essa situação, e o próprio Paulo Roberto Santos deu uma entrevista em São Paulo, quando o Sampaio estava treinando, quando ele foi anunciado para ser apresentado aqui pelo presidente do Sampaio, ele realmente achou estranho pelo número de jogadores do Sampaio Corrêa que estão entregues ao departamento médico. Você vê que o Sampaio já se encontrou numa situação de não ter o William Oliveira, Diego Silva, João Paulo, de não ter o William Barros, de não ter o Bruno Moura e não ter o Alisson, lateral esquerdo. Em alguns jogos isso aconteceu, o Sampaio perder de 6 a 9 jogadores. Para uma sequência de jogos, para uma necessidade de reposição de peças que o time ainda não tem, vai ter agora a partir dessas contratações, fica muito difícil manter um padrão de jogo. E o Sampaio vem sofrendo, o sinal de alerta já foi ligado há muito tempo, a luz vermelha está intensa, o Sampaio precisa ter todo o cuidado e já na partida contra o Criciúma, o Sampaio tem a missão de vencer. Tem que vencer porque aí vai terminar o primeiro turno do campeonato, não sai, mesmo vencendo o Criciúma, se o Sampaio vencer no sábado, essa é a expectativa, o Sampaio não deixa a zona de rebaixamento. E já no retorno, vai enfrentar o time do Coritiba, que não é aquele Coritiba que o Sampaio jogou aqui e venceu, deixando uma boa impressão pelo placar de 2-0. Eles reestruturaram completamente o time, o Coritiba tem um orçamento de 45 milhões de reais. Contrataram uma outra comissão técnica, um caminhão de jogadores e até aqui deu certo, porque o time está trabalhando para chegar e ficar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com certeza, o Sampaio vai ter um retorno pela frente, são mais 19 jogos, depois da partida contra o Criciúma, para buscar a sua reabilitação e sair dessa zona de desconforto, essa zona da degola, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Até para que o Sampaio termine um ano com uma reflexão sobre os resultados que teve no campeonato, não foi bem. O Sampaio na Copa do Nordeste brilhou, né, conquistando o título inédito da competição e não pode manchar o que fez na Copa do Nordeste com o rebaixamento que absolutamente tem que acontecer na Série B do futebol brasileiro. Mas todo cuidado é pouco. E a responsabilidade do Paulo Roberto Santos, que vai ter um tempo suficiente para dar uma reviravolta, ela é enorme. Mas ele é acostumado a desafios. Na sua carreira, observando o retrospecto dele em clubes como o São Bento, por exemplo, ele teve 3 acessos seguidos, principalmente se tratando de um campeonato tão difícil, o mais complicado do país para você disputar, que é o Campeonato Paulista. Já teve acesso também nas divisões menores, na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro, já tem experiência de Série B e a gente espera que o Sampaio reencontre o seu caminho na segunda divisão do futebol nacional, porque esta vaga não é apenas do Sampaio Corrêa, não. É uma vaga que difere o futebol do estado do Maranhão do futebol do Piauí, por exemplo, do futebol do Rio Grande do Norte, por exemplo. Lá, já tiveram, inclusive, no Rio Grande do Norte, time na primeira divisão, mas hoje não tem, é Série C, não tem sequer ninguém na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vê o drama que o vizinho estado do Pará está passando com o Clube do Remo, por exemplo. Um time de massa, um time que jogando a Série C enche o estádio, essa aqui é a grande realidade. Estava até ontem na última posição do seu grupo, conseguiu sair da incômoda posição com apoio do torcedor jogando dentro de casa. É o momento do torcedor também participar do processo, do torcedor ir ao estádio de futebol, se não gostar,
é claro que age da forma que tem que jogar, tem que torcer, mas precisa jogar com o time, precisa apoiar. É fundamental que o torcedor não desista do Sampaio Corrêa e entenda que essa vaga na Série B, ela é um diferencial para o Sampaio e para o futebol do Maranhão. No Motoclube de São Luís, o Papão do Norte terminou a sua participação em 2018 com o título conquistado do Campeonato Maranhense, aliás, de forma espetacular, e também, é claro, chegou muito próximo de atingir o objetivo principal, que era a Série C do Campeonato Brasileiro. Não deu, mas o Moto agora tem como sonho principal fazer todo o planejamento e buscar essa vaga no ano que vem. E para isso, o Moto recebe nesta terça-feira o técnico Rui Scarpino, que estava no Campinense da Paraíba. Mas o Rui Scarpino, para quem não se lembra, foi goleiro do Moto em 1996, por sinal um goleiraço, encerrou a sua carreira como atleta, uma carreira vitoriosa, se transformou em técnico, treinou o Moto, foi campeão brasileiro pela equipe do Ituano e nos últimos 2 anos, para se ter uma ideia, ele conquistou pelo Maranhão, chegou às quartas de final, bateu na trave, o Maranhão perdeu a classificação e o acesso para o campeão da competição, que foi o Operário. E conquistou também este ano, pelo futebol paraibano, também quase que o objetivo principal. Fez uma bela campanha pela equipe do Campinense e bateu na trave para subir. Foi até as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas no Moto, em 2016, a torcida eu acho que se recorda e muito, né? Não vai esquecer. Ele conquistou o título de campeão maranhense de forma espetacular e também deu ao Moto a sensação de retornar à disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Aí no outro ano, a diretoria do Moto entendeu que o Rui não serviria. Acabou abrindo mão deste profissional. Mas agora, a diretoria do Moto quer reparar o que aconteceu e mudar toda a versão. O presidente Natanael Júnior recebe, nesta terça-feira, o Rui Scarpino, que vem a São Luís, para conversar com a diretoria do Moto, para ver de perto e sentir dos dirigentes rubro-negros qual é o planejamento do Moto. E não só isso, vai expor a sua condição para que ele possa fechar um contrato por toda a temporada de 2019. Pelo que a gente tem de informação, o Rui Scarpino, que é identificado com o torcedor do Moto, que tem uma história dentro do clube e já tem o seu irmão na preparação de goleiros, o Tião Scarpino, ele deve mesmo acertar com o Motoclube de São Luís. E aí, começaria o trabalho logo agora, sendo que em dezembro o Moto faria uma pré-temporada, exemplo do que fez no ano passado e que deu muito certo. Na parte administrativa e financeira os problemas foram enormes, mas a pré-temporada foi algo que deu ao Moto consistência no trabalho e principalmente o foco no que o Moto precisava fazer dentro do campeonato estadual. Entendo que o Moto até saiu na frente, né, das demais equipes com essa pré-temporada que fez na cidade de Pinheiro. O Moto quer repetir isso agora, mas com um pouco mais de organização. O Natanael tem se preocupado com isso. Tem informação que os jogadores que deixaram o Moto estão no processo de pagamento gradativo, de forma paulatina, mas estão recebendo o que tem direito. Falta pouco, pelas informações que eu tenho, para que o Moto feche a questão financeira com todos os atletas e creio também com os funcionários do clube para 2018. E a partir daí, o Moto já sabe que tem no ano que vem a Copa do Nordeste para disputar, tem a Copa do Brasil, tem o Campeonato Maranhense e mais a Série D do Campeonato Brasileiro. O Moto vai fechar um planejamento de acordo com aquilo que seus braços podem alcançar. Eu acho que isso é fundamental. O Moto não pode mais trabalhar com previsão de orçamento, porque a previsão, às vezes, ela não se confirma e o clube acaba passando por maus bocados, como passaram nessa temporada de 2018. Espero que as coisas possam dar certo e que o Moto possa viver um novo momento no ano que vem e que as conquistas desse ano, elas possam ser multiplicadas para o ano que vem, é o que a nação rubro-negra quer ver também. Gente, nós chegamos ao final do Esporte em Debate de hoje. Você deve ter notado que o nosso companheiro Gregório Dantas não esteve com a gente hoje no Esporte em Debate. E eu explico por quê. O motivo é de uma perda irreparável na sua família. Né? Ele viajou para Arco Verde, Pernambuco, porque no final de semana perdeu a avó, que ajudou muito a criá-lo, a sua história de vida, né? Tem muito a ver com a avó. E nesse momento a gente aproveita, né, para solidarizar, desejar votos de conforto. A gente sabe que uma perda, por mais que a gente fale, né, é muito complicado porque a gente não consegue devolver de volta aquele ente querido. Mas a gente deseja toda a sorte do mundo para ele, para toda a família e sentindo a falta, né, do nosso amigo Gregório hoje no Esporte em Debate. Obrigado pelo carinho da sua audiência, lembrando que toda segunda-feira nós temos esse encontro marcado às 8 da noite na tela da TV Assembleia, canal 51.2 e também na TVN, canal 17. E às terças-feiras, a reprise do programa, gente, em 2 horários,
às 7h30 e às 2h30 da tarde. E já nesta terça-feira, o programa completo do Esporte em Debate, o programa completo, você vai ter no Facebook também da TV Assembleia, tá bom? Aqui os contatos para você acompanhar sempre o site da TV Assembleia, o telefone fixo e também o WhatsApp. Está aparecendo na sua tela para que você possa interagir, para que você possa participar, sugerindo pautas, né? Algo de relevante em relação ao esporte que passou, você quer rever alguma matéria especial, você sugere alguma matéria do seu bairro, da sua equipe de preferência, a gente está aqui para atender a sua solicitação, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e a gente se encontra sempre pela ilha com Esporte em Debate. Tchau, gente. Até lá.